E agora eu quero ministrar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Sabe, o Deus que falou comigo em sonhos, há muito tempo atrás tinha falado com José, que ele seria exaltado, que o pai, a mãe, os seus irmãos iriam se curvar, sabe? E quero ler aqui 2 versículos que diz, em Gênesis capítulo 37 diz, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis que lá vem um sonhador mó. E aconteceu que chegando José, seus irmãos tiraram a José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram numa cova, porém a cova estava vazia, e havia água nela. Irmãos, aleluia, eu aprendo aqui, José era novo, quem sabe, né? Tem pessoas novas aí na fé, mas aquilo que Deus te revelar, né? Guarda os segredos. Sabe o que a Bíblia diz, pastor Jorge? O segredo do Senhor para aqueles que o temem. Deus falou contigo em sonho, Deus falou que vai te dar uma casa, uma empresa, o que Deus falar contigo, né? Guarda o segredo do Senhor para aqueles que o temem. Os irmãos de José eram irmãos de sangue, serviam o mesmo Deus, mas não tinham temor. E tem isso na nossa igreja, na casa de Deus, pastor Jorge. Nem todo mundo teme a Deus, mas a Bíblia diz, tudo que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor do Senhor nos livra do laço da morte. Quantas pessoas que não temem a Deus estão na igreja, fora da igreja, e que morrem morte prematura por falta do temor a Deus. E disse que aqueles jovens, eles que tentaram matar, eles queriam matar os seus irmãos. E quantos tentam matar os seus irmãos, caluniando, acusando, tratando com desprezo. Você não foi chamado para matar, você foi chamado para edificar. A Bíblia diz, Isaías, um ou outro ajudou, e o seu companheiro disse, esforça a ti. Quantas pessoas que o ministério prospera, ou prospera na vida, deve estar roubando, né? Por inveja, pastor, por inveja eles que vinham tomar a túnica. Se por inveja tomar alguma coisa, se você perdeu alguma coisa, dá glória a Deus. Que é isso, pastor Carlos? Eu perdi. Deus tem algo preparado melhor para você. Não que tivesse valor, pastor Jorge, mas sabe por que Deus permitiu José perder ali a túnica? Sabe por que José permitiu? Deus permitiu? Que Deus tinha uma vestimenta real como governador no Egito. Sabe? Quantas pessoas que perdem às vezes um namoro, uns perdem até a esposa, o esposo quer matar, manda matar, pastor Jorge. Não estou fazendo apologia contra casamento não. Casamento é uma coisa sagrada, é pacto. Está aqui o diácono Ricardo, que é minha testemunha. Eu nunca vou apoiar a separação de ninguém. Nunca. Né? Deus aborrece o divórcio. Mas tem pessoas, pastor, hoje em dia aí, mata a esposa, mata o namorado, que não querem mais ficar. Está assim. Não quer ficar com, manda matar. Que isso? Não sei se você perdeu o que você perdeu nessa terra. De repente você perdeu uma empresa, perdeu um ministério. Fica no Senhor. Deus tem algo melhor preparado para você. Aleluia. Pastor, dói. Mas Jesus, ele nos dá graça. Tomaram a túnica por inveja. Ele abriu a boca para quem não deveria. Não fica contando teus problemas para todo mundo, não. Sabe, pastor Jorge? Tem gente que fala para todo mundo, só não fala para Deus, aquele que pode resolver. Será que você é uma dessas pessoas? Não seja assim não, tá? A Bíblia diz, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Está angustiado, se desabafa com Deus. A Bíblia fala, lançai sobre Ele as vossas necessidades, porque Ele cuidará de vós. Tem pessoas que vai até para o Facebook, para as redes sociais, eu estou triste. Irmão, vai ter gente que vai rir da tua cara. A Bíblia diz, está triste, ore, está alegre, cante louvores. Aleluia. E diz a Bíblia, irmãos, que José, ele foi lançado numa cova, queriam matar, mas venderam José. Mas sabe o que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu aprendo à luz da Bíblia que o diabo só vai até onde Deus permite. Sabe? O que Deus prometeu está de pé. Sabe? Venderam José. Imagina a dor daquele jovem sendo lançado, né, para uma terra estranha. Eu vejo os jovens aqui da igreja, né, são tratados com tanto carinho. Minha mãe sempre me tratou com tanto carinho. Eu tenho um irmão, uma irmã, né, que eu os amo.
Não, já estão casados, um está casado, minha irmã mora, vem aqui. Como eu amo meus irmãos. Agora imagina, né? Eu amo minha irmã, meu irmão, eu amo a minha família. Imagina, Diácono Ricardo, ele foi tirado como escravo, não foi nem para fazer um curso. Tem um jovem aqui que foi para Blumenau, né? Passou numa prova, que coisa linda. Mateus, Deus abençoe. Os jovens aqui da igreja vão ser grandes, porque a Bíblia diz que eu quero ser profeta de Deus. E não só daquela igreja, todo jovem que busca Deus, guarda os mandamentos, Deus tem coisas grandes. Mas é diferente, né, pastor Jorge? A pessoa ia até para uma outra nação. Tem pessoas que foram, estão em outros países na Europa, mas lá, ó, estudando, trabalhando, exaltado. Agora imagina, você ser tirado do seio da tua família na juventude como escravo. Foi assim que ele foi, vendido, sem valor. Eles não sabiam o valor que o irmão deles tinha. Aleluia. Ah, pastor, a minha família não me dá valor, meu pastor, né? Onde eu trabalho, mas Deus te dá valor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus que vai chegar um momento que Deus vai te exaltar, o nome dele vai, e eles vão reconhecer o teu valor. É Deus que faz. Pastor, o que eu devo fazer? O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Só que a Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Venderam José, só que eles não sabiam, pastor Jorge, que eles estavam empurrando José para a vitória, para aquilo que Deus tinha, para o trono, porque o trono não estava em Israel, estava no Egito. Tudo que fizeram com você até agora, eles não sabem que eles estão contribuindo para a tua vitória. Se eu fosse você, quando escutasse isso, dava glória a Deus. Aleluia. Ele foi mandado, eles falaram, nos livramos de José, do sonhador. Eles não sabiam que eles estavam trabalhando para Deus. A Bíblia fala que José vai para a casa de Potifar. Deus prepara tudo. Até na prova Deus prepara. Sabia, pastor Jorge? José estava na prova, mas Deus preparou a casa de Potifar. Olha, Deus não vai te abandonar nesse Natal não, se você crer. Tem providência, eu quero nesse Natal, nesse ano novo, ano que vem, tem providência de Deus aí para você. Passou agora na minha mente, não é deixar de profetizar para a tua vida. Pastor, eu estou na prova e minha empresa está na prova. Tem providência de Deus para aquele que busca. Mas tu tem buscado? Tem que buscar, tem que clamar. José estava lá na prova. Deus prepara a casa de Potifar. Sabe o que acontece, pastor Jorge? Mesmo na prova, tudo que José botava a mão prosperava. Aí Potifar falou, não, vou deixar tudo aqui na mão dele. Só não deixou a mulher, né? Claro. Deixou tudo. Pegou confiança. É assim, Diácono Ricardo. A pessoa quando age com integridade, está aqui, ó, diácono, eu tenho confiança nele. Eu tenho confiança no presbítero Alexandre, pastor Flamengo, na diaconisa. Eu tenho, não dá para falar todos os nomes. As pessoas que trabalham comigo, como é bom você ter confiança, você ser íntegro, né? E eles também têm confiança em mim, a glória de Deus, né? Então, porque eles sabem o pastor que ele tem, né? Então, não estou me exaltando não, estou falando para a glória de Deus, tá, irmãos? Eu tenho minha mãe lá que eu confio nela, ela também confia em mim, né? Então, mas o crente tem que ser íntegro, tem que ser correto. Não digo perfeito, perfeito é Jesus, mas tem que buscar a perfeição. E ali, tudo que ele fazia prosperava. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Se você buscar o Senhor, guardar a palavra de Deus, se você ouvir e obedecer a voz de Deus, tudo que você fizer vai prosperar. Deus vai te exaltar. Ah, pastor, eu moro no Brasil, país de terceiro mundo. Não importa, de terceiro, de quarto. Tu pode estar na África, na Índia, na China, no Japão, na Rússia. Pode estar em Israel, paisado. Se você ouvir a voz de Deus e obedecer, Deus vai te exaltar. Pastor, eu moro na Baixada. Deus abençoa a Baixada por tua causa. Deus muda bairro por causa de... Deus muda a nação. Deus muda a família por causa do justo. Mas vamos ver isso com José aí, no finalzinho. Sinta a presença do Espírito aqui, sabe? Ah, pastor, eu nasci numa família que eu acho que eu não vou ser ninguém. Não deixe isso não. Deus pode te fazer grande, mas sabe o que? Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos e ordenanças, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Qual a voz que você tem ouvido? O que você tem praticado? Nada impede o agir de Deus. José estava como escravo e Deus viu graça. O faraó viu graça. Ah, pastor, estou desempregado.
você pode ser próspero desempregado. Pastor, o senhor está fazendo apologia vai usar o termo que tem 20 anos, a ser preguiçoso? Não. Estou falando como Deus coloca na prova. Tem que trabalhar, né? Deus me botou como pastor, irmãos, eu fico o dia inteiro falando de Jesus na rua, até correndo. Ontem correndo, eu escrevi 10 pessoas no canal. Não estou me exaltando, não. Aonde eu vou com o meu cartão, meus cartões. Mas quando eu saía para vender, teve um irmão que veio aqui, né, e falou para mim, pô, eu vi você carregando bolsas pesadas na rua, e se tiver que sair com minhas roupas, bolsas pesadas para vender, eu saio. Sabe? Temos que trabalhar. Né, para não criar, para você não achar que eu estou incentivando você, né, não trabalhar. Não é isso. Então, José estava lá, estava trabalhando como escravo. E Deus abençoava. Aleluia. Aí a mulher de Potifar botou olho nele. Quis cobiçá-lo, porque ele era um jovem bonito. Interessante, né? Não vou ler aqui para ganhar tempo. Ela ficava observando ele. Aí quando não tinha os empregados, ela foi. O diabo é astuto. Mas sabe o que a Bíblia diz? Fugir da prostituição. Não queira dar uma de Sansão, eu sou forte. Vou ali naquela danceteria, nem sei se existe mais. Eu vou ali na noite para evangelizar. Irmão, na noite nada, tu tem que estar na noite. A noite é para orar, vai para o monte, vai para o culto, vai para a vigília. Né? Aleluia, vigia, né? Ah, eu vou lá evangelizar. Não, eu vou namorar fulano de tal, mas eu vou ganhar ela para Cristo. É ímpio, gosta de balada. Olha, né? Sansão que dá uma de forte, brincou com pecado. Olha o final de Sansão. José entrou na palavra. Quando a mulher botou o olho nele, partiu para levar ele para a cama, né? Ele estava como escravo, ó. Ele podia, né? Ninguém vai ver mesmo. Deus vê tudo. Os olhos do Senhor como chama de fogo. Sabe qual foi o registro? Que ele fugiu da prostituição. Deus só manda, pastor Jorge, a gente fugir de algo que é mais forte do que a gente. Tem gente que não entende, se tiver caráter, não cai. Irmãos, se o próprio Jesus falou, fugir da prostituição, Deus só manda você fugir daquilo que é mais forte do que você. Sabe? Não deixa o diabo confundir a tua mente, não. Sabe? Não brinca com a tua natureza carnal. Deus sabe o que ele falou isso, pastor Jorge. Do diabo, olha só. Sujeitados a Deus, resistiu o diabo e o diabo fugirá de vós. Tem gente que tem medo do diabo. Né? Tem medo do diabo. Mas da sua carne fica brincando. Sansão brincou e acabou mal. Olha que eu era cheio de espírito. José escravo fugiu. Mas sabe o que diz a palavra, pastor Jorge? Que ele, a esposa, né, caluniou ele. Sabe o que acontece, pastor Jorge? Ele vai ser preso. Peraí, pastor Carlos. Se o José estivesse no nosso meio, ia falar, pô, esse cara é um azarado. Tudo que ele faz dá errado. A prova, ele fugiu do pecado, azarado mesmo, ela está lá. Antes, ainda tem uns encapetados, né, que fala, antes ele estivesse sendo com a mulher lá do cara. Ia ficar desfrutando lá. Pastor Jorge. Tem gente que quando eu falo que eu fujo da polícia, eu sairia. O diabo não é bobo, olha só, o diabo não é bobo, hein? O diabo ele prepara bandejas, mas o pecado ele gera morte, né? Foge dos laços, né? Foge da prostituição. Mas peraí, ele ficou lá, sabe por quê? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já vou até adiantar um pouquinho a mensagem. Sabe por que Deus permitiu lá? Porque era necessário Deus preparar José. Ele administrou riqueza na casa de Potifar e administrou pobreza na prisão. Tudo está cooperando. Se você está guardando a palavra de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está cooperando para o seu bem, pastor Jorge. Mas tanto eu, você, o diácono Ricardo, quem está me ouvindo, nós temos que guardar a palavra. Porque Deus não passa a cabeça na mão de ninguém. Né? Deus não passa. Não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Sabe? Foge do pecado. Se alguém estiver me escutando, estiver com amante, estiver, né, na prostituição, foge. Se arrependa, deixa o pecado. O pecado, ele, né, tem pessoas que eu já conheci que morreram por causa da prostituição, pastor Jorge. Pessoas que eu amava. Foge, não, temos que fugir, né? E ali, Deus estava preparando ele. Mas Deus não tinha esquecido a promessa dele. E ele começou, a prova começou com 17 anos. Ele ficou 13 anos na prova. 13 como
O escravo. 11 como só escravo. Os 2 últimos anos, escravo e presidiário. Sabe o que eu entendo, pastor Jorge? Às vezes a pessoa ora, jejua, dizima, sobe os montes, e a coisa só está piorando. É porque está perto da tua vitória. E Deus está te preparando. Porque viria tempo de prosperidade para o mundo, mas viria tempo de escassez. Deus não coloca ninguém, Deus prepara o servo dele. Tem pessoas que chegam na igreja, quer ser logo ser pastor, quer ser logo ser missionário. Calma. Eu comigo foi mais de 20 anos, ou 30, nem lembro. Uns 20, 30 anos, pastor Jorge. Quando Deus prometeu, calma. Deus sabe como trabalhar. Ah, porque tem que fazer. Eu já vi muitas pessoas querendo, né, diácono? O diácono Ricardo sabe. Ah, queria o altar, cadê eles aqui? Não estão nem mais congregando. Entendeu? A maior honra é você estar na presença de Deus, obedecendo a palavra. Agora, Deus honra aqueles que o honram. José estava ali, irmãos, na prova, estava sendo trabalhado por Deus. Era necessário também Deus trabalhar em José. É necessário Deus trabalhar em mim e você. A Bíblia diz que a tribulação traz a paciência traz a experiência traz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. A obra de Deus é uma coisa séria, a vida é uma coisa séria. De repente a pessoa tem uma média empresa, sabe por que tem gente que quebra? Né? Às vezes Deus tem até a promessa de botar uma grande empresa, não esperou o tempo, dá um passo, quebra tudinho, aí tem que voltar lá de trás, sabe? Nem veio isso na minha mente agora. Tudo tem um tempo, Deus ele te prepara. Às vezes ele te dá uma igreja pequena, né, com poucos membros, aí tu vai ver como é que ele lidar com vida. Tira os daqui, são bênçãos, mas tem uns que são, lidar com vida não é mole, né? Mas os membros são bênçãos, mas você lidar com vida não é fácil, diabo, não é, entendeu, irmãos? Então Deus, agora imagina uma igreja maior, é mais problema, aí tu tem que estar preparado, verdade ou não, pastor Jorge? Tem que estar, mas aí vai chegando, mas aí você já está mais preparado, com mais sabedoria, com mais paciência também. Os membros que vêm aqui, não são bênçãos. Os membros do Ministério Palavra Rema, né? Numa empresa, às vezes é uma empresa, pastor Jorge. A pessoa tem uma pequena empresa, né? Espera, Deus vai te preparar para o crescimento. A Bíblia diz que Deus te dá o crescimento na igreja, mas Deus também dá na empresa. Não se precipita. Aleluia! E ali diz a palavra, né, que ele continuou servindo a Deus. Isso me chama muita atenção, pastor Jorge. Ele na prova, se fosse outro que Deus falou que seria exaltado, eu fui para uma cova, fui vendido, não saí com a mulher lá do Potifar, não me prostituí, agora eu estou na prisão, e vem esse, porque foi o copeiro, teve sonho, e o padeiro. Se fosse outro, não vou entregar nada não. Irmão, está na prova, continua fazendo a vontade de Deus, como o teu ministério. Se fosse outro, já que o Ricardo falava, não, só quando Deus me abençoar, não. A Bíblia diz em Hebreus, depois que o homem faz a vontade de Deus, ele alcança a promessa, sabe? Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Está na prova, continua louvando, adorando, pregando, dizendo que Jesus é maravilhoso, continua na santidade. Eu não sei qual é o teu chamado, você não louvou, louva. Aí sabe o que acontece? Aí depois a promessa vai chegar. E ali ele interpretou os sonhos, diácono. Aí, do padeiro e do copeiro, se cumpriram, porque Deus é fiel. O copeiro, Deus revelou que ele voltaria a servir o rei. E o padeiro, e olha, falando pelos seus pecados, hein? E olha que era uma nação ímpia. E o padeiro morreria. Morreu. E o copeiro falou que o copeiro voltou a servir a Faraó. Só que Diácono Ricardo, ele fala, lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó. Só que o copeiro esqueceu. Eu creio que você já ajudou muita gente. Mas sabe por que Deus não permite nem essas pessoas que tu ajudou a ajudar, pastor Jorge? Para ninguém depois ficar jogando na tua cara. Sabe por quê? Sabe que o Senhor me faz entender? Que a bênção vai vir direta de Deus. Deus pode usar até pessoas como usou Faraó, mas muitas vezes Deus não permite a pessoa nos ajudar para não jogar na tua cara. Então está tudo no controle de Deus. O que Deus te prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Sabe por quê também? Porque não era tempo ainda. Tudo coopera por meio daqueles que amam a Deus. Pastor, eu já ajudei tanta gente, onde virar as costas. Calma. Mas aquele que te criou, aquele que fez a promessa, a Bíblia diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Deus não vai te desamparar nessa situação, não. E diz a palavra que passado 13 anos, Faraó começou a ter sonhos, pastor Jorge, vacas gordas, vacas magras, espigas, Faraó entendeu, que coisa linda. Não, isso não é normal. Tem ímpio que entende mais as coisas de Deus do que justo. Não, isso não é normal. Eu quero saber o significado. Ele sabia, ele não conhecia Deus, mas ele sabia que tinha algo espiritual ali. Era Deus falando com ele. Sabe o que eu entendo? Quem sabe se Deus não está incomodando um grande nessa terra para te dar vitória. De repente é um juiz para assinar tua causa, um empresário para te dar tua casa própria, é um empresário para fazer tuas compras de Natal, para pagar para te ajudar, eu não sei, um amigo teu, não sei, o que você está precisando e como Deus vai agir. Mas Deus, se ele quiser tirar o sono de um grande nessa terra para te abençoar, de um político, ele tira, porque ele é Deus. E diz a palavra, diz a palavra, pastor Jorge, que aí o copeiro não lembrou, falou, quando eu estava lá na prisão, devido aos meus pecados, ele reconheceu, o pecado é uma desgraça, foge do pecado. Devido ao meu pecado, tudo que aquele faraó falou, tudo que o jovem hebreu falou, se cumpriu. Aí o faraó falou, que ele sabia que era Deus, Aí ele falou, chama ele aqui. E ele foi diante do rei. Só que a Bíblia diz que é Deus que inclina o coração do rei. Está em Provérbios, se não me falha a memória. O faraó contou os sonhos. E ainda quando contou, profundo isso. Ele ainda falou assim, falou 2 vezes, falou, olha, faraó, Deus tem pressa. O Senhor falou contigo 2 vezes. E Deus deu a interpretação dele. A interpretação não vinha de José. E ali, Deus revelou a José. Aqui, José. Aqui fala dos sonhos, José na prisão interpreta 2 sonhos. Coisa linda, E José interpretou os sonhos de Faraó. Aleluia. Que viriam 7 anos. 7 anos de prosperidade e 7 anos de pobreza, de fome. E ele falou, olha a humildade dele. Ele não falou, me escolhe que eu sou o cara, não. Prepara uma pessoa sábia que venha administrar tudo isso. O rei olhou para ele, você é este homem, José. Sabe por que José estava preparado para receber a vitória? Você que está tanto tempo esperando a vitória, fala com Deus, Senhor, tem falha em mim, Senhor? Não, errado não. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Às vezes é mais busca de oração, de jejum da palavra, de subida ao monte. Fala com Deus. Eu também tenho esperado promessa. Às vezes é necessário a gente, Senhor, eu tenho falado com Deus, Senhor, me capacita para aquilo que o Senhor vai me dar. Uma vez Deus falou comigo, pastor Jorge. Tu já está preparado? Eu falei com Deus, pedi algo aqui para a igreja, o Senhor falou, tu já está preparado? Na mesma hora eu falei, não estou não. Eu tenho orado para Deus me preparar. A gente tem que ter humildade para falar com Deus. Deus, o que no meu caso aqui, Deus falou comigo em profecia. Eu falei, não estou não. E comecei a orar, estou orando para Deus me capacitar, porque há de vir aqui no Ministério de Palavra Rema. E ali, irmãos, tudo se cumpriu, começou a se cumprir. A promessa do Senhor se cumpriu, porque Deus é fiel. Deus usou Faraó e colocou José como governador do Egito. Desculpe o termo, chulo. Faraó só era um fantoche. Quem mandava no Egito era José. Sabe? Quem manda no mundo é Deus. Deus tem o controle das nações, dos Estados Unidos, da Rússia, da Europa, do Brasil. Tudo está no controle, tudo é permissão de Deus. Deus continua mandando no Brasil. Sabe? E ali, irmãos, ele começou a administrar, porque ele já estava preparado. E também ele estava preparado porque teria que ter o perdão, Deus já estava preparando todo o cenário, tudo, ele já estava como governador. Aí tremendo que Deus dá 2 filhas, preparou esposa, olha que coisa linda. Aí Deus preparou tudo, a esposa, e filhos. E olha só, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai,
E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha que coisa linda, né? Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai, né? Ele esqueceu ali, o Senhor me faz entender, né, as tristezas, as frustrações, sabe? O teu passado, por mais que tenha sido duro, que tenha te deixado cicatriz, se você estiver na presença de Deus, obedecendo a Deus, não será obstáculo para o que Deus quer fazer na sua vida. Quem sabe um novo casamento, né? Você que foi traído, foi abandonado pela esposa, pelo esposo, também Deus também tem poder para restaurar o teu casamento, né, pastor Jorge? Você que perdeu uma empresa, né, quem sabe foi até preso, fugido, né, ou foi humilhado, abandonado pelos amigos, eu creio que não vai ser impedimento para a grande empresa que Deus quer te colocar na sua mão, né, para as vitórias, né? Eu não sei qual foi a sua dor. E ali, né, agora eu entro no Salmo 20, Gênesis 42, versículo 6. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E no verso 8. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Irmãos, a glória de Deus. Aí, primeiro, no versículo, fala aqui, né, que José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. Os irmãos de José vieram inclinar-se ante ele com a face na terra. Eles se inclinaram, a promessa se cumpriu. Aqueles que zombavam, né? Vai ser tu, José, que nós vamos ter que nos prostrar, né? Humilharam ele. Não foi, José, não, né? Tudo bem que ele agiu com imaturidade ter falado, porque o segredo do Senhor é para aqueles que o têm. Mas ele só falou o que Deus mostrou, né? Deus escolheu ele para exaltar e falou que os irmãos iam se curvar. Se cumpriu a palavra, eles estavam lá tudo se curvando diante de Faraó, de José. E mais, e não reconheceram. Sabe o que Deus me faz entender, pastor Jorge? Essa mensagem? Que o Espírito de Deus colocou no meu coração. O que Deus vai fazer na tua vida, as pessoas não vão nem acreditar. Quando falar assim, sabe aquele pastor desprezado? Deus deu um templo enorme a ele, que ele não é possível, não acredito. Sabe aquele irmão, sabe aquela irmã que morava numa casinha tão simples? Sabe onde está morando? Está morando na Barra. Está morando numa casa muito boa lá na Baixada. Está morando numa... Pô, Deus deu uma casa a eles, vocês nem empresário tem aquela casa. Sabe aquele irmão que não tinha nem dinheiro da passagem? Irmãos, ele apareceu com um carro zero na igreja. Ah, não pode ser dele não. É dele sim. É seu sim. A promessa é grande. Aleluia. Eles não reconheceram. Agora o que me chama muita atenção, né? José tendo passado por aquilo tudo. Poderia, né? Tinha irmão que queria matar. Mas ele, quando viu seus irmãos, ele chorou. Ele se fez reconhecer. E ele entendeu que tudo que ele passou, Deus tinha um propósito. O meu e o teu sofrimento nessa terra tem um propósito de Deus, para ter mais intimidade, faz parte da obra. Aí tem gente que não perdoa o pai de 40 anos atrás, lembra? 30 anos, né? Tudo bem, você pode até lembrar, mas sem ferida, sem mágoa, com perdão, reconhecendo que o que você passou contribuiu para a tua vitória, para aquilo que Deus ou já te deu ou vai te dar. Ele reconheceu, não, tudo que eu passei era porque Deus queria livrar a nossa família e a nação. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. O que Deus vai te dar vai ser tão grande. Tu vai abençoar muitos da tua família, muitos da tua parentela e muitos da nação. A empresa que Deus vai colocar na tua mão vai ser tão próspera. Você vai poder ajudar a obra de Deus, a tua igreja, a tua família. Vai gerar tanto emprego aqui no exterior. Eu penso num Deus grande. A promessa de Deus na tua vida vai ser grande, né? É de exaltação. Ah, pastor, Deus prometeu que vai salvar meu esposo, minha esposa. Ele lá só com amante, piorou aí. Tinha uma, agora tem duas. Mas se Deus prometeu, Deus vai fazer dele um homem de Deus, cheio do Espírito. Você vai ter
Você vai ter honra de andar com um príncipe de Deus, uma princesa de Deus. A tua filha que está na prostituição, Deus vai libertar, vai dar um casamento a ela. Deus não prometeu? Vai. Pastor, está na noite. Vai, mas Deus prometeu, ele vai. Eu não sei o que Deus tem te prometido, mas a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para eles. E eu fecho dizendo, o que Deus prometeu exaltação a José, mas José não, né, a Bíblia não fala, mas estou conjecturando, né, eu creio que ele não imaginou que seria tão grande que Deus ia ser governador que não tinha nem cargo no Egito. Ele nunca imaginou, irmãos, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Na verdade, ele não pediu, Deus o escolheu. Foi Deus que te escolheu para te exaltar e ponto final. Teus irmãos, tua família, né? As pessoas que tu conhece, aceitando ou não, Deus escolhe quem ele quer, Deus não dá satisfação a ninguém. A exaltação, Satanás querendo ou não, vai chegar na tua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Ser fiel, ser sincero, fugir do pecado, guardar a palavra. E quando Deus te exaltar, grava isso, você não vai ser exaltado para pisar ninguém, não. Tem gente que fala, pastor, eu vou esfregar naquela. Não, pensamento errado. Deus, ele dá a bênção, é para você, né? Não digo que você vai dar tudo para todo mundo, não é isso. Mas você ajudar pessoas, até aqueles que te feriram. Você mostrar a diferença. José mostrou a diferença. Você não vê na Bíblia, quase falando de pecado de José. Eu conheço um pouquinho a palavra. Não vejo. Porque José, ele é um tipo de Cristo, que Deus levantou para salvar a sua família, salvar a sua nação. Você é um tipo de Cristo na tua família, né? Um tipo de Cristo na sua família e para muitos. Então, haja como Cristo quer. Haja como José perdoou, amou, né? Faraó preparou as melhores terras lá para a família de José. E quando o pai morreu, eles falaram para ele, agora ele vai se vingar da gente. A vingança pertence a Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Perdoar e amar e abençoar. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade em nome de Jesus. Na sua vida, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe o máximo essa mensagem, se Deus falou com você, em nome de Jesus.